Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos dar continuidade aos nossos podcasts refletindo sobre o mês da Bíblia. Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Hoje, dia 8/9, quarta-feira. E hoje nós iremos refletir a seguinte pergunta: se Jesus é o centro da Bíblia, por que há 43 livros que foram escritos antes dele? Porque Deus preparou um povo, o povo de Israel, para acolhê-lo e anunciá-lo a toda a humanidade. Essa preparação aconteceu lentamente, passo a passo, não porque Deus agiu com lentidão, mas porque o povo alternava tempos de fidelidade em que o ouvia com tempos de infidelidade em que o recusava. Por isso, os mais de 1000 anos ante a vinda de Jesus. Queridos irmãos e irmãs que estão sempre acompanhando os nossos podcasts falando sobre o mês da Bíblia, como podemos ouvir nesta reflexão de hoje, nesta pergunta que nos leva a refletir, por que então há 43 livros que foram escritos antes de Jesus? Você já se fez essa pergunta? Já se fez esse questionamento? Às vezes a gente não parou para pensar nisso, mas é bom refletir. Em algumas leituras, algumas passagens dentro da Bíblia que ouvimos quando estamos fazendo os nossos estudos bíblicos, também quando participamos da Santa Missa, das celebrações, nós ouvimos sobre o povo de Israel, sobre as pessoas que estavam sempre anunciando a chegada do Salvador. Aqueles que já sentiam em seu coração este grande momento em que Deus preparava o seu povo para acolher, receber e anunciar Jesus para toda a humanidade. E muitos não acreditavam nesta grande promessa de Deus, que mandaria o seu Filho para o mundo, para nos salvar, nos libertar do pecado, e tanto amor demonstrar e demonstra por todos nós. Por isso é importante conhecer a história da Bíblia, conhecer a história de Jesus, aprender os seus ensinamentos e sempre anunciá-lo e acolher, pois nós sabemos que um dia ele irá voltar e nós devemos estar preparados e vigilantes para receber e acolher o nosso Salvador. E dando continuidade também no nosso podcast, onde estamos fazendo um pequeno estudo para entender a carta aos Gálatas, conhecendo a história de Paulo, uma história muito bonita e profunda. Vamos então a mais uma parte sobre a história. Com o tempo, a comunidade de Antioquia, com tal prática, entrou em conflito com a Igreja Mãe de Jerusalém, que era formada em sua maioria por judeus que acreditavam em Jesus como Messias prometido, mas assumia uma prática mais tradicional, pregando o evangelho subordinado às tradições judaicas. A postura dos judaizantes era clara. Os gentios poderiam participar das promessas feitas por Deus ao povo de Israel, desde que estivessem dispostos a observar a lei. O conflito resultou na realização da primeira Assembleia em Jerusalém por volta do ano 49,
cuja a discussão girou em torno da imposição da circuncisão e de outros costumes judaicos aos gentios que seguiam Jesus. Apesar da dura oposição dos falsos irmãos, um grupo judaizante radical na igreja de Jerusalém, Paulo defendeu a prática missionária segundo a verdade do Evangelho e selou acordo com os apóstolos de Jerusalém. Estes consideravam sua missão restrita aos circuncidados, mas mesmo assim reconheciam e apoiavam a missão do grupo de Paulo. Entretanto, os falsos irmãos acreditavam na necessidade de todos os seguidores de Jesus se tornarem judeus e exigiam deles a observância da lei em sua totalidade, rejeitando o acordo firmado na Assembleia de Jerusalém. Historicamente, a influência desses judaizantes radicais chegou à Macedônia, à Grécia e à Ásia Menor, causando conflito com a missão de Paulo. Após a Assembleia, Paulo desempenhou com maior vigor sua missão entre os gentios. Na segunda viagem, durante 49 e 52 depois de Cristo, seu grupo realizou a missão em meio aos gentios da Ásia Menor, da Macedônia e da Grécia, fundando comunidades na Galácia, em Filipos, Tessalônica, Corinto e etc. Comunidades compostas de judeus e gentios que tentavam viver a irmandade em nome de Jesus Cristo crucificado. Com o tempo, as comunidades foram apresentando vários problemas, perseguições dos judeus e governantes romanos e conflitos internos e etc. As comunidades gálatas também não escaparam da crise provocada pela diversidade. Nelas surgiram por volta dos anos 53 e 54 depois de Cristo conflitos provocados por dois grupos principais. Por um lado, o grupo judaizante tentava submeter a circuncisão e os costumes judaicos, os gentios que abraçaram a mensagem de Jesus, suscitando a segregação e a desunião nas comunidades. Por outro lado, o grupo liberal exagerava a liberdade cristã, desrespeitando qualquer mandamento e criando uma crise ética. De certa forma, essa situação crítica das comunidades gálatas era marcada pela realidade particular do povo da Galácia. Queridos irmãos e irmãs, a cada dia mais, conhecendo a história de Paulo, podemos ver o tanto e o quanto foi importante a sua luta, ajudando as comunidades que ele ia criando, as cartas que ele ia escrevendo, ajudando e orientando aquele povo a viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. É importante conhecermos esta história, porque isso muito nos motiva a continuar a nossa caminhada na vida cristã, acreditando sempre em Jesus e não se esquecendo dos seus grandes feitos, mandamentos e milagres, e de grandes pessoas como Paulo, que não tiveram medo e enfrentaram grandes batalhas para seguir a Cristo e tiveram a sua recompensa no céu ao lado do nosso Salvador. Vou deixar para você a minha partilha de hoje. Como eu falei, orientei também a vocês, façam a leitura da carta aos Gálatas neste mês da Bíblia. Temos como tema a carta aos Gálatas: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então faça a leitura, deixe sua partilha para a gente aqui nos comentários, aquele versículo que mais te chamou a atenção, que nós iremos compartilhar com todos aqueles que tiram um tempinho do seu dia, da sua noite, da sua manhã, para estar ouvindo e aprendendo com os nossos podcasts.
Não se esqueça de dedicar uma atenção especial e montar um altar com a sua Bíblia neste mês tão importante para todos nós. Não só neste mês, mas todos os meses, todos os anos, devemos sempre deixar em destaque a palavra de Deus em nossas casas, tá bom? Também pedimos a vocês para nos ajudar compartilhando, curtindo e comentando os nossos podcasts. Isso ajuda para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas com a palavra de Deus e mais pessoas sendo transformadas. Grande abraço, querido irmão, querida irmã, e te aguardo no nosso próximo podcast para conhecermos um pouco mais sobre a história de Paulo e também entendermos sobre este livro sagrado que é a Bíblia. Até o próximo encontro.